Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um momento, mais um encontro. Sejam muito bem-vindos. Professora Maria José, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos juntos compartilhar conhecimentos. Módulo 1 da EJA. Hoje a nossa disciplina é a disciplina de língua portuguesa. E em língua portuguesa hoje, pessoal, nós vamos aprender um pouco sobre recursos verbais e recursos não verbais. Ou seja, vamos aprender a identificar quando uma linguagem ela é verbal e quando uma linguagem não é verbal. Então vamos começar entendendo a necessidade da comunicação, né, pessoal? Comunicar-se-nos é muito importante. A comunicação faz parte do nosso dia, né? É fundamental para que nós possamos nos comunicar no nosso dia a dia. Essa comunicação ela pode ser através da escrita, ela pode ser através da fala, através das redes sociais, de imagens, músicas, entre outras possibilidades que podem nos fazer permitir a comunicação uns com os outros dentro do nosso espaço de convivência, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa comunidade, né? Então vamos começar entendendo sobre a linguagem verbal, né? Os recursos verbais. Ela se expressa, pessoal, por meio da fala, da palavra ou da escrita, né? Então a linguagem verbal é aquela onde nós podemos utilizar a fala ou a nossa escrita. Ou seja, a nossa comunicação ela vai acontecer por meio da fala ou por meio da nossa escrita. E nós temos alguns exemplos como livros, jornais, cartas, anúncios, propagandas, bilhetes, são exemplos de linguagem verbal. Aparece aqui para vocês um exemplo de linguagem verbal. Nós temos aí: é proibido fumar neste local. Temos uma frase clara, né? Se chegarmos em um estabelecimento, em um ambiente onde tiver essa frase aí, ela está nos comunicando e nos informando que não é permitido fumar nesse ambiente. Então, dentro do círculo, tem a frase que permite com que nós possamos entender uma regra daquele ambiente ali. Um ambiente que tenha essa placa, que tenha essa mensagem, a gente entende que nós não podemos fazer esse tipo de ação. E essa linguagem aí, ela é chamada de linguagem verbal. Por quê? Porque nós temos aí a presença da escrita. A escrita de palavras, né? Então, nós podemos entender essa comunicação por meio da escrita de palavras. Agora, pessoal, vamos entender um pouquinho sobre a linguagem não verbal. Ou seja, é aquela onde nós utilizamos, né, símbolos, né, signos, né, que vão poder ajudar na nossa visualização da comunicação. Como podem ser esses símbolos, né? Eles podem ser expressados por meio de imagens, cores, desenhos, placas no trânsito, gestos, ilustrações, semáforo. O semáforo é um meio de comunicação, né? Não verbal, porque é através das cores que a gente entende quais ações podem ser realizadas ali. E as pinturas também são exemplos de comunicação não verbal. Vamos para um exemplo? Aparece aqui para vocês um círculo com uma imagem. Essa imagem daqui, nós podemos observar que ela expressa uma informação, não é verdade? Se chegarmos em um ambiente que tenha essa plaquinha, iremos perceber. O que essa placa significa, né? Que não pode fumar. Vejam que é um desenho de um cigarro, está aí transpassado, está com X marcando que é proibido fumar naquele ambiente. Então percebam que é a mesma informação da placa anterior, só que uma placa tem a presença de letras, da escrita, que é a linguagem verbal, e essa daqui ela tem a presença da imagem do cigarro, onde nos informa através dessa imagem, dessa linguagem não verbal, que não podem fumar neste ambiente. Então, nós podemos entender por meio dessa imagem, em linguagem não verbal, eu não preciso de letras, eu não preciso de palavras, mas eu consigo entender por meio da imagem que está acontecendo ao nosso redor. Vamos observar mais exemplos de linguagens verbais e não verbais. Vamos lá. Aparece aqui para vocês uma placa com mais uma informação, né? Não pise na grama, diz a frase.
É comum vermos essas placas em ambientes, né, que tem plantas, gramas, jardins. Ela alerta para que as pessoas não pisem na grama, né, para não prejudicar a vegetação que está ali presente. Esse tipo de informação, essa placa com letras grandes, né, informando que não pode pisar na grama, ela é um exemplo de linguagem verbal, porque eu tenho presença de escrita aí. Vamos para mais um exemplo de linguagem verbal. Aparece para vocês agora mais uma placa com um aviso: água potável. Então, essa placa, ela informa que naquele lugar, naquele ambiente, existe água potável, né? Água limpa, que as pessoas podem beber ou utilizar para fazer alguma atividade que necessita do uso de água potável. Vamos observar alguns exemplos de linguagens não verbais? Aparece aqui pra gente a imagem de emojis. Emojis a utilização dos emojis é muito grande em redes sociais, né? Nas publicações em redes sociais, nas conversas de WhatsApp. É um recurso, pessoal, não verbal, né? Mas que expressa muito sentimento, porque através dos rostinhos nós podemos nos comunicar. Um exemplo, se estamos conversando com alguém e uma pessoa manda pra gente um rostinho chorando, é fácil a gente perceber que aquela pessoa está com algum problema e ela está triste, né? Porque ela enviou um rostinho chorando. Ou se estivermos conversando com alguém e alguém nos enviar a carinha vermelha, quer dizer que ela está furiosa, está com raiva, né? Ou o dedinho, que a gente sempre coloca para dizer um legal, ok. Então, os emojis, eles são linguagens não verbais muito utilizadas no nosso dia a dia para expressar os nossos sentimentos e nos ajuda também na comunicação diária. Mais um exemplo de linguagem não verbal, nós temos aí, né, uma imagem que é muito comum vermos em ônibus ou transportes públicos. Nós temos aí uma imagem que representa cadeirantes, idosos, gestantes, mulher com uma criança e uma pessoa obesa. Se entrarmos em um transporte público, um ônibus ou qualquer um outro transporte público, ou transporte que não seja público também, mas tenha cadeiras que são prioridades dessas pessoas, e ao vermos essas imagens próximo de cadeiras, significa que aqueles assentos ali são assentos preferenciais. Ou seja, eles são exclusivos para essas pessoas, né? Para os idosos, para cadeirantes, que são as pessoas que utilizam cadeira de roda para poder se locomover. Para as mulheres que estão com criança no colo ou gestantes. Também para pessoas idosas que estão, né, acima da idade, não podem andar no transporte público em pé. Ou pessoas obesas que estão também acima do peso e também não podem estar em pé dentro do ônibus, eles têm a necessidade de estar no transporte sentado. Então é muito importante, né, esse tipo de comunicação, porque nos ajuda a entender as informações ao nosso redor. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vimos um pouco sobre linguagens verbais, que é aquela onde nós utilizamos a fala ou a escrita para podermos nos comunicar. E vimos também sobre os recursos de linguagens não verbais, que são aquelas que se expressam através dos símbolos, das cores, de imagens, desenhos, pinturas. Muito bom, pessoal! Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nos encontraremos em um próximo momento. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau!